querem falar de outras coisas. Esse é o ponto. No front é o Black Panther financeiro. Somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos. Cores e valores, cores e valores, cores e valores. Oi, gente! Hoje a gente tá aqui num episódio mais que especial do Cores e Valores, o podcast da No Front, que vai falar sobre dinheiro. A gente tá aqui com dois convidados especiais, mas primeiro eu vou apresentar o meu parceiro de condução nesse podcast, que é o Rodrigo Dias. Eu sou o Rodrigo Dias, planejador financeiro, sócio da No Front. Hoje o nosso episódio com convidados bastante especiais. Estão apresentando para vocês a Cris Guterres, empresário e jornalista. Cris, por favor. Oi, Rodrigo, obrigada. Obrigada, Gabi. Tô amando estar aqui, ainda mais sentada do lado do Kali J, pronto. Mitei no dia de hoje, tá? Eu adoro quando as pessoas falam pra eu falar de mim, assim, porque eu posso falar o que eu quiser, entendeu? Eu falo só o que é interessante. E eu sou jornalista, tô aí junto com a Renata Hilário num podcast chamado Meteora Podcast. E também sou empresária, tenho um restaurante e vou me jogando aí na vida. Ai, seja muito bem-vinda. E eu tenho a honra de apresentar o mestre griot, DJ KLJ. Eu acho que ele nem precisa de apresentações, eu gostaria que você se apresentasse. Saudações a todos, eu sou o Cleber Simões, mais conhecido por aí como DJ KLJ, 33 anos de carreira, tô com 5.0 e agora que tá bom. E vamos conversar um pouco sobre esse agora que tá bom, né? Vocês... temos duas pessoas aqui de trajetórias diferentes, mas a gente se encontra na questão racial, a gente se encontra na rua, a gente se encontra nessas lutas diárias que a gente precisa ter pra gente colocar nossa cara preta no front desse sistema desigual e racista. E KLJ, conta pra gente, né, falando assim em termos de cachê, o Racionais, ele tem aí uma projeção. Qual foi o momento, assim, que você viu que realmente dava pra fazer dinheiro com a música? Olha, foi quando eu comecei a ter trabalhos nos dias de semana. Quando começou a aparecer trabalho quarta, quinta, às vezes segunda, com Racionais. Aí foi quando eu falei, eu acho que eu posso trabalhar só com a arte. Agora, porque até então eu trabalhava, né? Eu trabalhava como office boy. Depois meu pai faleceu, comecei a trabalhar no lugar dele lá no Tietê, de carregador de mala. Então começou a ficar muito difícil, porque é um trabalho que entrava às 5 da manhã. Eu comecei trabalhando à noite, saía meia-noite, entrava às 2, saía meia-noite. Depois eu comecei a trabalhar das 5 até as 2 ou das 6 até as 2, porque você é um trabalho por escala. Eu voltava dos shows e ia direto trabalhar. Quando isso começou a acontecer nos dias de semana, aí eu decidi sair de lá. Aí fiquei só com o lance do DJ mesmo. E como é que era, assim, você comentou que você trabalhava como entregador, né? Carregador. De mala. E tem uma aproximação com o mercado financeiro aí lá nessa carreira, né? Antes do Racionais. Prefiro dizer assim, eu já trabalhava com 10 anos, né? Eu ia pra cidade da minha mãe lá em Minas Gerais e eu vendia picolé, entendeu? O dia inteiro as amigas da minha mãe falavam, pô, mas ele não tá de férias, veio aqui trabalhar. Então eu sempre tive desde criança essa coisa de ganhar o meu próprio dinheiro, de trampar mesmo. Mas não tinha o lance da educação financeira, né? Tinha muito pouco, assim, mas a fundo veio bem depois. Então eu comecei a lidar com o dinheiro já desde criança já. Então eu tomava conta de carro para ir no fliperama, eu colava carrinhos, né? Era uma época, anos 80, ali meados dos anos 80 ali, era uma época que tinha muito essa coisa de carrinho que você colava, fazer bola. Então tinha uma mulher no bairro que ela contratava os moleques para colar os carrinhos. E de cada 1000 carrinhos que você colava, você ganhava um dinheiro. Sempre, nunca quis ficar pedindo dinheiro pra minha mãe, nunca gostei disso. Porque eu pedia, ela falava que não tinha. Então, sempre tive essa relação, assim, com o trabalho, ser independente, né? Ter as minhas próprias coisas. Você é um filho de quantos?
Sou eu e mais 2. Eu sou o mais velho. Como que era, Khalid, a sensação de ter um dinheiro seu, assim? A sensação de eu conquistei, é meu desde pequeno e tal? Independente, né? Tipo, é meu, eu trampei, é meu. Ninguém me deu, eu fui lá buscar. É o que diferencia muitos seres humanos, né? Porque tem um amigo meu que fala, todo mundo gosta de dinheiro, mas ninguém quer trabalhar, tá ligado? Né? Todo mundo gosta, mas ninguém quer ir lá buscar, entendeu? E no seu caso, Cris, eu conheci você através do empreendimento familiar que você construiu, do podcast do empreendimento familiar. E como é que foi empreender em família, começar? Você já trabalhava antes? De onde surgiu a ideia de empreender em família? Cara, assim, eu venho de uma história de um lugar diferente que a maioria da população negra brasileira. Eu tive uma condição de vida um pouco melhor. Embora morasse na periferia, eu não tenho uma história não venho contando uma história de que passei fome, de dificuldade de ter trabalhado quando criança, né? Meus pais foram muito pobres, meu pai era maranhense, minha mãe mineira, de histórias muito difíceis de infância, mas minha mãe era muito inteligente, embora ela não tivesse estudado, ela tinha uma inteligência, uma tecnologia, uma sabedoria muito forte, e ela falava muito pro meu pai assim, Manuel, ganhou 1.000, a gente vai separar 100, nós vamos guardar. A gente vai guardar. Ela sempre... Eu tinha mesada, então era sempre assim, olha, a mesada você vai gastar tanto, esse tanto você vai guardar. Essa sabedoria minha mãe sempre trouxe. Então, e ela tinha um sonho, que era um sonho de fazer uma comida que curasse as pessoas. Esse era o sonho dela, queria fazer uma comida que curasse. Meu pai era eletricista, minha mãe é doméstica. Durante toda essa vida, fomos juntando dinheiro. Quando meu pai fez 50 anos, meu pai ficou desempregado. Tentou voltar para o mercado de trabalho, não conseguiu, mas a gente tinha uma graninha. Então era assim, o sonho da minha mãe, com a grana do meu pai e a minha sapiência. Porque eu já era uma menina que eu estudava e que eu acho que uma coisa que também foi um diferencial ali naquele momento é que eu tinha sido educada numa escola que era pública, mas no meio de uma galera branca com grana. Meus colegas iam pra Disney nas férias, eu não ia, mas eles iam. Mas isso fez com que eu tivesse uma maneira diferente no dia a dia da vida, porque pra mim nunca foi. Eu nunca precisei pensar, tipo, esse lugar é pra mim? Será que eu devo entrar nesse shopping? Será que eu posso ter um restaurante? Será que eu posso ter esse carro? Eu nunca pensei, porque eu sempre andei com pessoas que não pensavam. Então, quando tinha uma grana, minha mãe tinha um sonho, eu falei, vamos comprar um restaurante. E aí a gente fomos buscar, pesquisar, meus pais não entendiam nada, eu também não, mas a gente sabia que era uma coisa que era muito importante, era que a gente estudasse, que a gente pesquisasse bastante. E a gente foi pesquisando e conseguimos comprar um restaurante na região da Avenida Paulista, isso já faz 17 anos, né? Que a gente entrou nessa. Tivemos problemas, tivemos sucesso, tivemos de tudo nesses 17 anos. Eu passei por 3 situações, que foram as 3 situações mais difíceis de toda a minha vida, que primeiro foi a perda do meu pai, quando meu pai falece. Depois a gente veio essa crise econômica financeira do Brasil, que eu falava pra minha mãe assim, bom, agora ninguém derruba a gente, agora nada derruba a gente. Se a gente passou por isso, a gente sobreviveu, ninguém derruba. E agora, recentemente, a morte da minha mãe, né? Minha mãe faleceu faz 4 meses, e aí eu tô tocando o restaurante sozinha, num momento em que eu tinha decidido que eu ia buscar outras coisas. Mas eu entendi que era muito importante eu continuar esse legado. Primeiro porque era o sonho dela de ter aquele lugar, de estar ali. Nesses 17 anos a gente teve que provar todos os dias que nós, enquanto negros, poderíamos ser os donos daquele lugar, né? E segundo porque eu sei o quanto é importante para a nossa população que eu esteja ali, dona daquele restaurante, numa rua onde tem outros restaurantes como a Paula Coracella, restaurante grego, restaurante tailandês há não sei quantos anos. É muito importante para nossa população que eu esteja ali e que eu esteja ali dizendo, cara, eu cheguei até aqui, foi difícil pra caralho, tá? As pessoas não me aceitam nesse lugar e eu tô aqui porque eu quero abrir portas para que outras pessoas negras, assim como eu, também cheguem, né? Então, vou continuar nessa luta aí. Essa é a minha história empreendedora. E assim, né, a Cris trouxe 2 elementos que eu acho muito importantes da gente pensar para trazer essa questão do dinheiro, que é, a questão da autoestima, e aí autoestima num sentido para muito além da estética, num sentido de convicção sobre si. Então, ter autoestima não é sobre, ai, meu cabelo, ai, minha roupa, mas é sobre você se sentir confortável na sua própria pele,
nome e você saber quem você é no mundo, na fila do pão. Particularmente, eu preciso falar que eu aprendi muito sobre autoestima com Racionais. Até hoje, quando eu tô numa situação de estresse, numa situação onde eu tenho que ir num lugar que eu sei que eu vou passar por situações difíceis, que eu posso não ser bem recebida, eu ouço capítulo 4, versículo 3. Entendeu? Eu ouço muito. Eu ouço. Porque o Racionais me ajudou a entender que a gente tem um valor, que a gente não precisa deles legitimando. Vocês conseguiram alcançar o Brasil inteiro sem ter que baixar a cabeça pras rádios e para as grandes emissoras de televisão. Isso foi mostrar na prática para o sujeito periférico que a gente pode estar onde a gente quiser. E aí eu pergunto para você, de onde você acha que veio essas reflexões sobre autoestima? Em que momento você acha que se construiu essa autoestima? E aí eu acho que você pode falar individualmente. E você tem uma postura muito grande. O lema da 4P é não queira ser aceito. O sistema não gosta de você. Então, em que momento que essa ficha caiu pra você? Quando eu li Malcolm X. Virou a chave, mano. Porque Malcolm falou de muita coisa, mas o que me pegou mesmo na autobiografia dele foi ele falar de você, gostar de você. Você lembra quantos anos você tinha? Tinha 22, 23. E aí, quando ele falou o lance os pretos têm que gostar deles mesmos, fazer as coisas entre eles, numa situação em que você é perseguido e você gostar de você, ter autoestima, isso mexeu muito com nós todos, né? Comigo, com o Brau, inclusive, que a gente leu meio que junto o livro, né? Então a gente parou de comprar coisas no crediário, parou de fazer dívida, parou de fazer empréstimo, começou a querer trabalhar entre nós, contratar pessoas iguais a nós para trabalhar com a gente. Foi um embrião, assim, né? Depois você vai lapidando, porque existem muitas nuances no processo, entendeu? Não adianta querer fazer as coisas só entre nós. Muitos dos nossos são preguiçosos, não estão nem aí com a causa, são nossos inimigos até, são espiões dos racistas. Então a gente quebrou a cara também. Mas o ponto crucial, quando eu li o Malcolm X, a gente já ouviu o Public Enemy, e o Public Enemy falava do Malcolm X. A gente, que é esse Malcolm X? Malcolm X que o Public Enemy fala sempre. E aí chegou pra gente o livro, clandestinamente, até era um livro difícil que as pessoas emprestavam umas pras outras pra ler. A autobiografia, porque a gente leu o original, né? O capa branca e tal. Traduzido por português. Então esse foi o ponto crucial. E aí depois foi lapidação, né? Foi louco porque não foi a questão do dinheiro que chegou na frente, chegou a questão da autoestima. Porque não adianta você ter dinheiro e ser bem sucedido se você não gosta de você. Se você quer toda hora ser aceito no lugar que não te aceitam. Como muitos por aí que a gente vê. Que mudam a roupa, mudam o visual, até maquiagem põe para serem aceitos. Muitos dos homens, falando como homem, né? Ou muitos homens fazem isso. Mudam o cabelo, mudam a voz, mudam a postura, falam manso, são passivos, viram passivos para querer ser aceito. Cada vez que eles se transformam mais, eles são mais massacrados. Falando a grosso modo, quando você é muito bonzinho, você é muito fraco. Quanto mais bonzinho, mais fraco você é. A autoestima te dá um brilho natural. Você muda o seu andar, você muda a sua postura. O jeito que você para já é perigoso. As pessoas olham e falam assim, não, ali eu não vou. O jeito que você entra em qualquer lugar já causa esse daí eu não posso mexer com ele. Entende? Eu sempre costumo falar, é como se você fosse um felino andando. Os leões, a pantera, o tigre, ele anda de um jeito assim, ó. Você fala assim, mano, o leão tá chegando lá, o tigre. Então a autoestima é isso. Foi lendo o Malcolm. Claro, depois a gente leu outros, né? Steve Biko, Mandela, vimos vários filmes, ficamos sabendo de muitas outras pessoas também. Mas o Malcolm foi o começo. Entra e sai, dá uma casa, eu bato continência pra ele. Malcolm, e pra Ogum, você consegue passar isso pros filhos, pros seus amigos, pras pessoas que você conhece, falando. E o efeito disso, né, na comunidade, quando a gente tem uma transformação dessa dimensão, ela não fica só em você. É uma energia, né? É uma coisa que flui, né? Ela vai, tipo um vírus, ela vai né? sendo passada. Racionais usou muito isso nas letras na época, usou muito coisas do Malcolm X, né? E o sistema enxerga tudo isso do lado contrário, né? O sistema sabe que a hora que você chegar de cabeça baixa, ele vai pisar.
Ele vai vir em cima. O tema é inimigo, né, É cara? isso aí. É inimigo. Contra o inimigo você não pode dar boi. Inimigo mesmo. É tipo, a gente tá em guerra mesmo. Não adianta essa ilusão, essa utopia que vai dar tudo bem, que amanhã o mundo vai ser tudo igual. Não, esquece, mano, esquece. Certo? Os caras estão falando de fanatismo religioso até hoje aí, ó. Desde quanto tempo que inventaram essa mentira? Até hoje, entendeu? Então, não adianta se iludir, entendeu? Não adianta, mano. Nós tá em guerra, território inimigo, não pode moscar. Mas tem uma dimensão que eu acho que é muito presente na obra do Racionais, é que além da crítica muito contundente, muito pontual, existe um apontamento de agência, de falar que o caminho está em nós protagonizarmos os nossos processos e não protagonizar os processos deles. E aí, nesse sentido, eu acho que casa muito, quando a gente fala da Cris, o Meteora Podcast, ele ataca uma dor que é histórica da população negra, que é o acesso aos meios de comunicações. Não é à toa que o Racionais não ia nas redes, nas grandes mídias de TV. Porque essas mídias querem nos retratar de uma determinada forma. Eles têm um projeto muito claro para como que a população negra vai ser retratada, o que vai se falar sobre a gente. Tem uma série de atores negros que não conseguiram na sua história performar outros papéis, senão de bandido, de ladrão. Enfim, como é que vocês pensaram isso na hora de criar esse podcast, criar esse movimento de comunicação, tomar o protagonismo dessa agenda, entender que a gente tem muito o que falar sobre a gente mesmo? Pra caramba! O Meteora surge de uma necessidade de não deixar que o nosso silêncio se torne arma na mão dos nossos inimigos. Alice Walker. Essa é a necessidade. Conceição Evaristo, estilhaçar a máscara do silêncio. Nós vamos falar de nós. A história tem outro lado. A gente vai produzir, sabe? É capítulo 4, versículo 3. Minha palavra é minha munição, entendeu? Que é quando o Kylie J fala que foi lendo Malcolm, minha chave virou ouvindo Racionais, eu tinha 12 anos. Então, assim, é exatamente isso. Vamos atirar, e a gente vai atirar com o nosso conhecimento, a nossa inteligência, a nossa fala. E aí, quando eu e a Renata, a gente resolveu fazer o podcast, a gente tinha pretensão, mas a gente não imaginava que ia ficar tão grande assim, né? E que nós seríamos tão ouvidas. A ponto de já estarmos sendo reconhecidas por mídias brancas, mas que também não são mídias oficiais, né? Como Mídia Ninja, The Intercept é uma mídia oficial, mas é uma mídia oposta ao sistema, como um veículo de comunicação de produção legítima e real, né? Esses dias a gente já foi indicado em duas dessas mídias, tem sido muito bacana esse reconhecimento. Mas é isso, a gente precisa falar. A gente já não se via, né? E é exatamente isso que a gente fala. Nós não queremos ser protagonistas das páginas criminais, né? A gente quer ser protagonista contando as nossas histórias, as coisas bacanas que a gente faz. E a gente fala assim, o Meteora é um programa feito por duas meninas pretas, por pretos, porque aí as pessoas que também se associam a nós para produzir esse programa que a gente contrata, os serviços, são de pessoas negras. Quando a gente não encontra, a gente acaba sendo obrigada a ceder às vezes, mas é muito difícil. Mas a gente fala, é para todo mundo, não é só para os negros. Para todo mundo, porque a luta tem que ser antirracista de todo mundo. E tem uma confusão, né? Quando a gente fala de raça e a gente automaticamente associa isso com a população preta, a gente desracializa as outras populações. É como se o branco não tivesse raça, é como se o amarelo não tivesse raça, assim como é na questão de gênero. Então, gênero é igual a mulheres. Então, os homens não têm gênero, né? Então, é muito interessante essa perspectiva, porque, enfim, vai na linha com uma série de iniciativas que estão sendo feitas, que é pensar, quando a gente questiona o racismo, a gente não está querendo falar só dentro da comunidade negra, a gente precisa expandir esse discurso. Expandir para ir além. Entendendo que nem todo mundo vai ser aliado, porque a gente está num território de guerra. E até entre os nossos, às vezes não vamos ter aliados, né? Aliás, vou aproveitar e vou falar aqui, porque outro dia eu falei num evento no SESC com a Bianca Santana, o Racionais um dia ainda ia processar a gente lá no Meteora, porque a gente usa a música dos Racionais o tempo inteiro naquele programa, sem autorização de nada. Tá liberado.
Então eu já vou aproveitar aqui que o LJ tá do meu lado. Renatinha! Já vamos pedir uma autorização, porque a gente usa muito. A gente fez um programa esses dias e uma das músicas que eu mais gosto é Mundo Mágico de Oz, cara. Quando começa, aquele moleque sobrevive como manda o dia a dia. Caralho, eu fico até arrepiada. Esse é um programa que a gente fez sobre professores. Quando entra essa música, porque essa é a nossa realidade. Essa música fala exatamente o que a gente quer falar no Meteora, cara. É o que a gente vive lá na periferia, é o que o nosso povo vive. Trazendo para esse contexto do dinheiro e tal, né? Você comentou que no início do projeto do Meteora, a ideia, talvez vocês não visualizassem aonde tudo isso ia chegar, que é a realidade hoje. Como é que, a partir do momento em que o programa, o canal, né, e a produção toda começa a se monetizar, começa a ter essa audiência, talvez num primeiro momento não imaginada, como é que vocês tratam hoje mais essa fonte de renda para o canal? Então a gente ainda recebe pouco, ele ainda não rende tanto, né? Esse é um momento que a gente começa a descobrir qual é o nosso valor. A gente tem conseguido, por exemplo, se associar a grandes marcas. A gente fez trabalho recentemente com o Boticário. A primeira pessoa que investiu na gente, no Meteora, foi uma empresa de empreendedores negros, que foi o Clube da Preta, que está nos patrocinando, colocando uma grana no Meteora. Então a gente está nessa descoberta desse valor, do quanto a gente vale, em quem a gente se associa, mas a gente já sabe exatamente com quem nós queremos nos associar. A gente está fazendo escolhas por marcas que realmente estejam interessadas em fazer uma diferença. É claro que às vezes a gente precisa ceder, porque quem é que tem a grana, né? E eu quero dinheiro. E eu falo muito quando a gente vai fazer eventos do Meteora entre pessoas brancas, eu falo, cara, quem tem o dinheiro é vocês. Eu quero o seu dinheiro, bota o seu dinheiro aqui. Eu quero isso, né? E a gente o seu dinheiro vai vir aqui pra minha mão e eu vou fazer com que esse dinheiro seja distribuído na mão de outras pessoas negras. Eu quero mais dinheiro circulando na mão de pessoas negras e quero, por exemplo, chamar a Gabi pra ir lá no Meteora pra dizer pra essas pessoas pretas o quanto é importante elas pensarem em como é que elas vão usar esse dinheiro para que esse dinheiro fique mais tempo na mão delas, né? É tudo isso. Então a gente está aí nessa fase, caminhando, estamos construindo, mas a gente já sabe que a gente só vai se associar em quem realmente tenha interesse em fazer mudança. Já aconteceu, por exemplo, Cris, marca pessoal da Cris, porque eu também sou patrocinada por algumas marcas, né? Eu digo que eu não sou uma influência porque eu não vivo disso, mas eu sei qual é o valor da minha pessoa dentro do mercado, né? Isso tem um valor. Então tem muita marca que vem para se associar comigo, quer me vestir, quer que eu coma tal coisa, trocar espelhinho. Eu já recusei marca de cabelo que ofereceu grana boa e eu falei, eu não vou aceitar, porque você passou a vida inteira doutrinando as mulheres negras, dizendo que o nosso cabelo precisava ser controlado, alisado, e agora você descobriu que vale a pena pôr um cachinho, a gente é bonito, aí você quer que eu venha dizer para usar sua marca? Não vai ser assim. Mas eu tive também essa possibilidade de dizer não, isso é importante também eu dizer, porque assim, quando os boletos começam a gritar, cara, não dá pra gente ficar fazendo muita escolha. Eu, naquele momento, eu pude dizer, eu não quero, mas assim, não posso julgar as meninas que aceitam. Foi o não consciente, porque é necessário. O boleto chama, o filho chora, a barriga ronca, desempregado, então é tudo uma estratégia, né? Falar de dinheiro não é um tabu. Não é um tabu, não, nem um pouco. E você entrou num ponto muito interessante, né, que remete a Quanto Vale o Show, que na minha opinião é uma música que expressa, ela sintetiza, e eu não sei nem se foi a intenção, mas sintetiza a intenção das reflexões que o Racionais queria deixar com esse disco. Ele é um disco curto que é para as pessoas ouvirem muitas vezes e refletirem. Enquanto Vale o Show, o Mano Brown começa a refletir na primeira coisa que eu aprendi na minha vida, e ele vai levando a uma reflexão que, enfim, quem é fã já deve ter se perguntado: quanto é que vale um show? Quanto é que vale? Quanto é que vale uma música? Quanto é que vale um poema? Quanto é que vale o Racionais, que é algo muito maior que vocês quatro? E aí eu queria perguntar pra você, KLJ, como é que você administra isso ao longo da sua carreira? Essa questão do valor da imagem, do valor agregado que a gente carrega. Acho que a gente pode falar que existe um movimento mercadológico muito grande das marcas em relação à questão racial, em relação à questão de gênero, em relação à questão LGBT. Eles estão avançando progressivamente. Então, se, sei lá, 5 anos atrás a gente tinha que brigar para ter uma base,
Hoje a gente tem as grandes marcas realizando movimentos para capturar esses mercados. Eu gosto muito das provocações que você faz, KLJ, porque elas estão muito relacionadas a gente se colocar no lugar de consumidor, a gente pensar a cadeia. Não é só eu comprar. E Eu Compro é uma música que vai também incitar essa reflexão. E essa questão da economia, enfim, ela está presente na obra do Racionais. Pode não estar elaborada de uma forma academicista. E eu acho que é importante a gente falar isso porque são códigos que eles usam, né? Para falar que a gente não sabe, para falar que a gente não reflete. Então eu trato para mim a economia como o direito. É uma linguagem. A partir do momento que você descobre os macetes daquele idioma, você consegue entender tudo. Mas eu vejo no Racionais muitas reflexões sobre economia e mais reflexões sobre o lugar do sujeito negro na economia. Então, o que significa comprar? O que significa comprar o tênis? A gente estava discutindo aqui em off o que a gente fez com esses salários. Enfim, eu queria perguntar para você, KLJ, como é que você vê esses movimentos mercadológicos das marcas em relação à questão racial, de gênero e LGBT? E mais, como é que você vê a preocupação que a gente tem que ter? Porque assim, eu estava lendo um texto esses dias de uma autora que chama J. Mombassa. É um texto que chama Por uma Redistribuição da Violência de Gênero e Colonial. E ela em uma das passagens, ela fala assim: na ânsia de nos tornarmos visíveis, nós estamos nos tornando transparentes. Que é sobre vender o que é inegociável. Sobre entregar de graça coisas que são muito valiosas. O KLJ construiu uma moral que, se você falar, gente, é aqui, pode ser que todo mundo não vá, mas vão parar para ouvir. Como é que a gente se relaciona com esse novo estágio, né? Que é um estágio onde o mercado está reconhecendo a gente, mas num lugar de submissão de consumo. Você já meio que respondeu, né? Só vou dar uma acrescentada, colocar vamos falar no olhar aqui do Brasil, que é um país à parte no mundo inteiro. O Brasil é um país à parte. Só que acontecem certas coisas, certo? Bom, é o seguinte, a maioria das grandes marcas querem nos dar migalhas e muitos dos nossos aceitam. Por uma questão de autoestima baixa, por uma questão de querer aparecer, por uma questão de se sentir importante e poderoso vestindo determinada marca. A Adidas do Brasil tem a mentalidade do Brasil colônia. A Adidas norte-americana já tem a mentalidade norte-americana. Então você vê vários pretos sendo patrocinados e fazendo vários eventos com a Adidas e sendo otimamente remunerados. A Mercedes-Benz faz propaganda com o A$AP Rocky, faz propaganda com os rappers, porque eles sabem da imagem, da força e do poder de venda que eles têm. Ok, é os Estados Unidos, é a maior economia do mundo, muita gente tem poder de compras, puta salário, blá blá blá. Mas eu tô falando de mentalidade. As grandes marcas aqui nos veem como empregados escravos, submissos, nos nivelam por baixo, todos nós. Inclusive os Racionais, eles nivelam por baixo, porque eles acham que mesmo a gente fazendo essas músicas, mesmo tendo a ideia para trocar e a força, eles nos veem como escravos também. Certo? Então eu não dou axé mesmo, mano. E mando um recado pras marcas mesmo. A Adidas veio querer me dar como que fala? Você tem lá um lote, é um nome mais ou menos assim, ó. Você tem a sua cota lá de roupa pra você pegar. Mandaram um recado pra mim, aí eu devolvi. Fala pra eles me darem um cheque de 300 mil reais pela colaboração que eu sempre dei durante 25 anos usando a Adidas. Eu quero um cheque de 300, 400 mil pelos 25 anos andando. Não quero migalha. Se eu querer comprar uma roupa da Adidas, eu vou na loja e compro. Fala isso pra eles. A pessoa, você é louco? Como que você recusa? Falar não é poder também. E o poder te dá liberdade. Dinheiro é poder. E falar não também é poder. Recusar, quando você fala não quero. Mas pô, você vai recusar 1 milhão, 2 milhões? Não quero. Como que eu vou me olhar no espelho depois? Seu cuzão do caralho, que você fez por 1 milhão? Você não consegue se olhar mais. Aí você acaba. Aí você vira um fantasma. Aí você vira mais um no mainstream. Tô usando uma frase agora. Eu prefiro ser rei no submundo do que ser mais um no mainstream. Certo? É isso. Porque no submundo eu tenho força.
E o mainstream olha e fala assim, puta que pariu, esses caras aí, a gente não consegue. E uma coisa que você falou uma vez, o submundo constrói o mainstream. A vida, a gente vê o mar, bonito o mar, né, na superfície, mas a vida tá lá dentro do mar. Peixes, os corais, tudo, os tubarões, as baleias, os peixinhos, os golfinhos, tá tudo lá embaixo, mano. Nas profundezas. Entendeu? Então é nas profundezas que acontece a vida nesse planeta. Então aqui não, malandro. Aqui é o Malcolm X. E pra você, Cris, você ainda tá agora iniciando uma carreira de modelo, isso é mais sensível, né? Porque tem uma incisão muito grande das marcas. Mas como é que você vê esses movimentos mercadológicos? Eu recebo muito mal, igual o KLJ. Eu recebo muita coisa, eu ganho um monte de coisa. Mas você não quer um perfume pra fazer um comercial? Então, um perfuminho, mas é igual, as influências geralmente elas têm aquele quadrinho do recebidos, né? Ganhei isso, ganhei aquilo. Eu não tenho, eu não posto que eu recebi, que eu ganhei nada. Não pagou pra estar aqui, não vou postar. Não, é pagando, sabe? Com a Renata também no Meteora, eu falo pra ela, na nossa timeline é só pagando. Não vai, tem que pagar e tem que ter ainda uma ideologia bacana, porque se for uma marca que não converse com a gente não vai vender, porque eu não vou falar pro meu público que comprar um negócio numa marca que ele vai chegar lá uma mina negra, com meu peso, que não sou magra, mas assim, estou no meu peso bacana, aí chego lá, só tem 40 na loja. Não vou, não tem conversa. Eu agora, recentemente, eu fiz a minha primeira parceria com uma marca de roupas, e que foi difícil, porque assim, a gente só dá um valor pra você usar na loja e tal. Eu virei pra eles e falei assim, não, mas é porque é só não sei quantos mil seguidores. Eu falei assim, olha, querida, eu tava aqui na minha casa, linda e bela, descansada, não tô precisando das suas roupas, porque eu tenho um armário imenso, cheio de roupas, mas vocês entenderam que era importante ter uma mulher como eu vestindo a roupa de vocês. Então, se vocês querem que eu vista, é tanto, você dá a roupa e mais tanto. Se não quiser... Vai transformar numa vitrine ambulante. Pega a roupa, leva, que tá tudo bem, porque eu vou continuar andando bem vestida, igual com a LJ eu tô comprando. É satisfatório eu pagar pelas coisas que eu compro, sabe? Então, assim, pronto. Aí depois mandou uma mensagem, então nós repensamos, acho que você tá certa, nós vamos pagar, vamos fazer o contrato. Seja bem-vindo, agora sim. A conta é tal. Precisaram ouvir essa. Né? E isso é uma coisa que, assim, a nossa população negra, eu tenho visto o quanto tem sido difícil para nós conseguir receber e sermos reconhecidos por todos os trabalhos que a gente fez. Isso está completamente ligado com o fato da gente ter sido pessoas que fomos escravizadas e que hoje as pessoas não querem reconhecer valor no nosso trabalho. Outro dia eu recebi, cara, foi inacreditável. Essa eu não acreditei. Uma pessoa me convidou para ser avaliadora de um curso empreendedor. Uma puta de uma marca, um banco. Ele dá um curso para mulheres empreendedoras. Normalmente são mulheres também, tem que ter um nível socioeconômico mais baixo, então a maioria acaba sendo mulheres negras. E aí no final desse curso, essas mulheres são avaliadas num pitch, são 2 dias que você avalia todo o aprendizado delas e você dá para elas um feedback, um retorno, né, desse negócio. Isso é bacana, isso não é, faz assim, o mercado vai aceitar, não vai aceitar, a sua ideia poderia se enquadrar melhor dessa forma. É uma avaliação. E aí os caras me ligaram me convidando para ser uma dessas pessoas da banca. Eu achei o máximo, porque eu falei, porra, que bacana, olha, o cara tá reconhecendo o meu valor, né? Como empresária. Quanto empresária, empreendedora. Eu falei, poxa, que legal e tal. Aí a sequência, quando eu disse que achei o convite maravilhoso, foi então, deixa eu te avisar, a gente não paga, é só ajuda de custo. Aí eu falei, eu respondi assim, deixa eu ver se eu entendi, você tá me pedindo pra ficar 2 dias fora do meu negócio, trabalhando para você, avaliando uma pessoa que passou por um curso que você fez, então você entende que eu tenho um baita de um expertise para chegar aí, porque você acredita no meu conhecimento, na minha inteligência, mas você não vai pagar? É isso mesmo que eu tô entendendo? Você não vai... É uma ajuda de custo? Bom, então eu não vou, né? Eu posso dizer para você que eu não vou, porque o meu negócio não pode ficar sem mim 2 dias. A pergunta seguinte foi a pior. Você pode indicar uma outra mulher negra? Tá me tirando, né? Você tá me tirando. Ou nos nivelam ou não nos nivelam, né? Aí eu tenho que passar ainda pela violência, pela agressão, de ter que explicar o porquê que eu não vou indicar outra mulher negra. Sim, claro, eu tenho, claro.
Fala com a Beyoncé. Tá aqui o telefone. Tá aqui o telefone. Gostei dessa. Tá no Instagram da Beyoncé. Vou dar o Instagram da Beyoncé. Adoro, gostei. Vou dar. Na próxima vai ser essa. Agora eu começo a falar assim, eu super entendo que você não tem dinheiro. Quando você fala isso pro homem branco, ele fica em choque. Eu super entendo que você não tem dinheiro. Acontece que meu trabalho, ele demanda um investimento muito grande. Não dá, então, né? eu não vou conseguir te atender. Não, a gente tá tocando num assunto que eu acho, assim, central nesse momento. O mercado de influência, esse mercado de redes sociais, ele tá se configurando como um mercado de muita especulação. Então, são carreiras meteóricas de ascensão. E que isso, enfim, qual que é a base disso? O que sustenta isso? Quando eu tô vivendo com roupas que não são minhas, todas são doadas e eu não posso comprar, não tenho autonomia para entrar na loja e comprar se eu quiser. O que significa isso, né? E você trouxe um aspecto que eu acho importante da gente destacar, que é, eles precisam da gente. Talvez até muito mais do que a gente precisa deles. A gente sempre se organizou de forma autônoma. Então como é que esses caras sobrevivem com um salário mínimo, com 2 salários mínimos? Como é que essa gente vive e ainda faz festa? E é esse tipo de tecnologia que eles querem aprender. Quando eles estão te contratando para um evento, eles não estão só contratando seu sorriso bonito. É também a sua inteligência na condução daquele espaço. E a importância, ele sabe que é importante ter uma pessoa negra lá. Eu conheço vários influencers que estão bombados de seguidores na internet negros e que estão passando fome, não tem dinheiro pra fechar o aluguel no final do mês, mas tá com aquele boot maravilhoso no pé porque ganhou o boot. Eu falo, gente, eu uso uma frase racionais. Preto e dinheiro não são palavras rivais, cara. Pede dinheiro, porra. Fala pra ele que esse boot não vai pagar seus boletos. Não precisa ter medo nessa relação. Sai desse lugar de subserviência. Saia, diga, eu não vou fazer, sabe? Se você não fizer com essa marca, você vai fazer com outra em algum momento. E fome você já tá passando mesmo. Que diferença vai fazer? Ou então vai fazer bazar dos boot, né? Vai ter que fazer o bazar pra poder... O seguidor não tá pagando conta, né? Não, e não paga. É justamente esse mercado de especulação que a gente tá construindo ainda e que onde as pessoas brancas ganham muito mais. E tem outra. O preto no mercado de influência, ele é metido, ele tá querendo ser, ele fica fazendo fotinho, não sei o quê. E as brancas é que são as influencers. Eu vi isso quando eu comecei a postar na internet que eu ia pra Nova York. Cara, e eu nunca fui pra Nova York com dinheiro de marca nenhuma. Uma vez só, a Puma me pagou pra ir fazer um job em Londres. Foi a única vez que eu fui. Eu sempre fui viajar com o meu dinheiro, com a minha grana. E aí, quando eu voltava, eu ouvia assim, mas você é muito metida, fala de empoderamento através de grana. Eu falo, porra, o que move o mundo? É o que move o mundo? É dinheiro, cara, é lógico. Se você não quer, então desculpa. Porque eu acho que tem essa questão também. Disseram que dinheiro era sujo, que dinheiro que a gente tinha que ser humilde, não tem que desejar dinheiro, que ser rico não é legal. Os ricos não herdaram o reino dos céus. Não. Mas eles estão perdoados porque eles são herdeiros, entendeu? A gente não vai ser perdoado porque a gente tá desejando o que não é nosso. Cara, eu quero dinheiro, eu quero grana na minha conta, eu quero viajar pra onde eu quiser viajar, eu quero comprar o tênis da Adidas, da Puma, custa R$1.000, eu quero ter dinheiro pra comprar esse tênis, eu não quero que eles mandem na minha casa. Eu quero sair da minha casa e dizer, eu vou comprar esse, porque manda ainda um que eu não gosto. Rola isso, você quer? Eu recebo vários tênis. E pensando ainda nessa questão da autonomia, né? Do quanto que o dinheiro e a autonomia eles estão associados, porque a gente vive numa sociedade capitalista. Tudo tem um preço. Para você comer, você precisa de dinheiro. Para você vestir, você precisa de dinheiro. Kylie J, como é que você vê a evolução, enfim, da organização financeira dessa cena underground do submundo? Porque eu sinto que a cultura dos editais está mexendo na autonomia da galera. Então, se não tem edital, não dá pra fazer nada. Mas assim, a vida toda a gente fez quermesse de bairro, os moradores se juntando, se organizando e saía a festa. Parece que agora a gente se acostumou com a cultura do edital. Se não tem um edital da prefeitura, não dá pra ter nada. Eu penso assim, é muito pessoal, né? Essa resposta é muito pessoal. Vou tentar responder de duas formas, né? Nós, do hip hop brasileiro, nós aprendemos a nos ver como empresas. Isso foi acontecendo gradativamente, né? Como empresas entre grupos e como empresas individuais. Emicida é uma empresa. A empresa dele, Laboratório Fantasma, já é outra empresa. A Drica Barbosa, que é a artista dele, já é uma outra empresa. E o Rael também. Então, são várias empresas dentro de uma.
Tipo assim, o Racionais a mesma coisa. Brau é uma empresa, eu sou outro, Racionais é outro, Blue, Ed Rock, enfim. Nós fomos aprendendo isso gradativamente. Mas, infelizmente, eu digo, é para poucos ter essa autonomia. Falar, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu faço, eu sei do meu talento e eu vou apostar em mim como empresa. Esse é um fato, que aí você vê poucos se destacarem. Eu vejo Djonga se destacando, eu também vejo o Baco Exu do Blues se destacando, o Rincon, todos como empresas. Essa é uma... Tem outros também, BK também, a Carol com K também e muitos outros por aí, certo? O lance dos editais, eu penso assim, o edital ele é importante porque ele é cultura, ele faz parte da cultura e nós fazemos cultura. Nós também temos direito a ter um edital, mas não podemos ficar dependentes dos editais, tá certo? Então é o que muita gente faz. Essas pessoas, sem julgamento, essas pessoas elas não trabalham muito, não se destacaram na cena, não têm a mesma disposição que outros tiveram, não tiveram músicas de tanto sucesso. Muitas vezes se frustram por não ter conseguido o alcance que outros tiveram e ficam nessa dependência dos editais. Então eu acho que a coisa se equilibra, entende? Eu acho que os editais estão aí, muita gente só espera ele e às vezes é o que a pessoa quer ou às vezes é só o que sobrou. É difícil falar a verdade, a realidade, é difícil falar isso, mas é essa a verdade. A minha verdade que eu vejo, tá claro pra mim, entendeu? Tipo assim, se eu conseguir fazer um campeonato de DJ com uma puta estrutura, com um edital, eu sei que eu tenho respaldo pra isso, competência pra fazer isso. Eu não vou fazer um campeonato badarosca, como vários conseguiram pegar o edital e fazer um campeonato meia boca pra colocar o dinheiro no bolso. Fizeram um campeonato de qualquer jeito, um evento, um campeonato de DJ, de b-boy, enfim, como vários fazem. Mas eu sei que eu tenho essa competência, nem por isso eu vou ficar dependente disso, porque eu cheguei até aqui não dependendo do Estado, não dependendo do governo para nada, certo? Eu acho que é uma obrigação do Estado fomentar a cultura, fortalecer a cultura, nem por isso a gente tem que ficar dependente, tá certo? Então é isso. Então tem os dois lados, muitos dependem, outros não. Isso aí é o que diferencia as pessoas, entendeu? Esses nomes que eu falei não chegaram aí à toa, trabalharam, são talentosos, foram aqui, foram ali, consultaram produtores aqui, não fizeram besteira, porque muita gente faz besteira também, isso influencia muito no seu sucesso, na sua ascensão, tipo, tratar as pessoas mal, arrumar encrenca, chapar de droga, atrasar, não ir perder voo, perder show, tudo isso vai, entendeu? Vai te minando também. É meio complexo, um pouco complexo. Então a minha visão é essa. Para os dois, quero ouvir um pouquinho de cada um. O Khalid tá falando então da ascensão, né? Então da pessoa se tornando empresa e tal. Imagina que se a gente fosse imaginar um filme assim, a ascensão, sobretudo financeira, que talvez é o nosso contexto aqui, a ascensão da empresa KLJ SA. Que nome você daria para esse filme? Uau! Ótima pergunta. Uma história de um operário. KLJ, o operário. Já vamos começar, já vai ser atravessando aí. Vai ser o nome da sua vida. É sucesso, isso aí. Caramba, o meu não consegui pensar em nada. Fiquei aqui em alguns segundos. É uma pergunta que de dar um nocaute, né, Gina? Cris S.A. Qual é o filme que conta essa história? Putz, cara, não sei, mas assim, o nome, não sei, mas eu quero que seja um filme bem estilo Um Príncipe em Nova York, A Princesa em Nova York, esbanjando dinheiro, cultura africana, cultura negra por todos os lados, alguma coisa desse tipo assim. Adoro. Gente, aqui na No Front a gente gosta muito de compartilhar sonhos. Acho que é uma perspectiva muito importante para a nossa comunidade. O exemplo pedagógico é a gente conseguir se ver na ação e não no discurso e conseguir dessa forma projetar coisas positivas para nós mesmos. Eu brinco que assim, a primeira vez que eu testei isso foi quando eu decidi que eu ia para a África.
Demorou, eu me organizei 2 anos como estagiária, tinha um salário de estagiária. Em 2 anos eu me organizei e eu fui sozinha pra África. E era uma coisa que na época parecia impossível, assim, na minha vida parecia impossível. Então eu queria pedir pra vocês compartilharem, pra gente encerrar, 2 sonhos. Um sonho que vocês conseguiram realizar nesse percurso, que a carreira, o trabalho de vocês permitiu que vocês realizassem, e um sonho que vocês têm para os próximos 10 anos. Fala tu. Bora lá, Cris. Bom, um que eu compartilhei foi o intercâmbio fora do Brasil. Apesar de eu ter uma vida um pouco mais confortável, não era muito próximo viajar pra fora. Eu acreditava que era uma coisa que estava muito distante. Quando eu entendi que dava pra juntar uma grana, que aquilo era pra mim, eu fui, juntei um dinheiro e fiquei um tempo estudando inglês fora. Fui pra Ilha de Malta, que era onde meu dinheiro dava. Era o lugar mais barato. O povo pergunta, mas por que Ilha de Malta? É porque era o mais barato. Foi exatamente Mas isso. é maravilhoso. Mas foi uma viagem incrível, foi maravilhosa. E eu gosto muito desse sonho. Quando foi, Cris? Isso faz 6 anos que eu fui. Eu gosto muito desse sonho porque eu palestro muito para jovens, né? Então eu gosto muito de trazer isso. Eu sempre levo $1 nas minhas palestras, porque sempre tem alguém que também sonha e que fala, né? Então eu gosto de dar esse $1 pra pessoa e falar, olha, o primeiro passo para esse grande sonho, assim, sabe? E recentemente, um menino, de uma vez que eu palestrei, me mandou uma mensagem me agradecendo porque ele estava indo pra Irlanda. E que aquele $1 que eu tinha dado pra ele tava indo na carteira dele. Então, assim, cara, isso foi muito foda. Realizar o meu sonho e permitir que o meu sonho faça com que outras pessoas sonhem, né? Eu fui no Google também recentemente, uma pesquisa que eles fizeram com a população negra e eles convidaram aí uma galera pra conhecer a pesquisa e eles fizeram uma pergunta sobre futuro pra população negra. E eles descobriram que a galera não consegue pensar no futuro, não vai além. Quando pensa nesse contexto de afrofuturismo, que é um contexto muito recente, que a gente tem trazido através das artes e da cultura, né? Não consegue pensar o que eu vou fazer da minha vida daqui 10 anos, como a Gabi trouxe. Então é importante, muito valiosa essa pergunta que você trouxe, porque a nossa população realmente precisa ter essa realidade, né? Eu tenho um sonho para daqui menos de 10 anos que eu quero realizar, que é a volta ao mundo. Eu quero fazer uma volta ao mundo, assim, tô juntando grana já faz um tempo. Eu quero muito ficar esse tempo viajando, aí uns 4 meses, 3, 4 meses. Eu acho que em 3 anos eu vou conseguir isso. Mas eu quero falar de um outro que eu acho que, assim, que é importante porque é difícil ver as pessoas negras falando. Eu quero muito expandir nos negócios, eu quero que o meu restaurante cresça. Em 2020, esse é meu sonho, que o meu restaurante cresça. Então eu tô indo a bancos, procurando investimento, estudando, fazendo com que isso se torne real, uma realidade, avançar nos meus negócios. Eu quero sim me tornar uma mulher reconhecida como empresária de um grande restaurante. Eu falava assim, meus vizinhos, todos têm um monte de restaurante ali. A Paola tem, o Nicolas do Atenas tem o cara lá do Mineiro também tem milhares. Eu só tenho um e eu demorei muito pra entender que o meu restaurante era de sucesso. Porque eu achava que sucesso era ter vários. Ai, tem que ter vários pra ter sucesso. Depois de muito tempo eu descobri que sucesso na verdade era fechar as contas no azul e valorizar as pessoas que trabalhavam comigo. Porque assim, cara, eu vim aqui dizer que eu tenho um baita de um restaurante, mas quem que tá trampando enquanto eu tô aqui gravando esse programa são as 11 meninas que trampam lá comigo. Então, valorizar essas pessoas, isso pra mim hoje é sucesso empresarial. Mas eu, mesmo tendo descoberto que isso é sucesso, continuo querendo ter vários restaurantes. Então eu já tô propagando aqui. Axé. E o senhor? Nossa, tenho tantos sonhos, tanta coisa. Uma coisa que eu sou muito grato é conseguir causar a impressão que o DJ do Kool Moe Dee causou quando ele fez Scratch em cima da música do Tim Maia, que eu fiquei maravilhado e falei, é isso que eu quero ser isso daí, quero fazer isso que ele fez. Então eu consegui chegar nesse ponto, nesse patamar, emocionar as pessoas, fazer as pessoas saírem leves dos lugares, fazer as pessoas viajarem no tempo, no passado, no futuro, ir para outra galáxia. Tipo, eu consegui isso. Também consegui ir pro berço do hip hop, que é Nova York. Todo mundo do hip hop deveria de fazer um esforço e respirar o ar da cidade, que é uma grande cidade, né? Que tem os seus problemas e tal, mas é uma grande cidade. Consegui ir pra lá, tipo, mais que uma vez. Eu quero
visitar a África a partir do Egito, né? Eu quero ver aquelas pirâmides lá. Eu quero ver aquilo lá. E também quero ir para outras cidades importantes, também quero ir para o país onde o axé nasceu, o candomblé nasceu, né? E também quero visitar outras cidades lá, outros países, né? Tenho muitos planos. Eu queria muito ter uma empresa, queria muito fazer o meu mixer. Aqui no Brasil, a gente não tem a nossa empresa de carro, a gente não tem uma fábrica de automóveis brasileira até hoje. Eu, como DJ, né, todos os meus equipamentos são importados, não tem um equipamento brasileiro, porque não tem tecnologia, os equipamentos não são bons, não tem qualidade. E para fazer é muito caro fazer o equipamento aqui. Eu queria ter uma empresa que fizesse equipamento para DJ com o meu nome. Eu consegui ter a minha BMW, que eu sempre quis. Desde criança, eu olhava e falava, que carro. Sonhos palpáveis, né? Eu sou ambicioso, mas eu não sou ganancioso. Ambição é totalmente diferente de ganância. Então eu quero ter muita coisa ainda, né? Quero ter essas empresas, quero ter a minha balada, quero ter um restaurante vegetariano também. Ai, já vamos fazer a sociedade aqui, Kelly. Já surge carne zero. E... Fui no restaurante esses dias, o Teva, lá em Pinheiros, restaurante vegano sustentável. E a galera preta trabalhando lá no Vários Teva, pretos trampando lá. Tem o Alisson lá, o chefe do bar do Teva lá. Vários pretos ali, eu falei, uau! Lá. Puta ramo sensacional, os caras são sustentáveis, não servem água em plástico. E eles vendem, eles têm uma carta de vinhos de bebida também muito boa lá, puta restaurante. Eu falei, puta, é assim que eu queria, com sol. Mas demanda... Não é fácil, né? Ter um restaurante. Nem me fale, não é mesmo. Tenho lido umas coisas. É um trabalho do caramba. Junto com o X, a ampliar a 4P, né? Ampliar. Agora a gente chegou num caminho sem volta. Tipo, não tem como, não é mais Mambembe, não tem como fazer poucas peças. Agora a marca tá criando um puta nome. A gente ficou parado 10 anos. Agora que nós estamos retomando esse nome, então a gente chegou. É muito difícil você chegar numa qualidade, porque nós não somos estilistas, a gente trabalha com música. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é uma roupa de qualidade, uma roupa que tem um caimento, que tem um puta tecido, uma puta costura. O mínimo que a gente tem que fazer é uma peça boa. Então, é difícil você chegar nesse ponto da qualidade, entendeu? Então, a gente quer ampliar os modelos, as vendas. A gente tem um esquema muito bom com a 4P, que a gente não mexe no dinheiro do lucro, é um dinheiro que a gente guarda, cada um, a gente não pega o lucro, justamente pensando para daqui 10 anos, entendeu? Então, é essas coisas aí, continuar com Racionais, ajudar um monte de gente, fazer palestra, essas coisas, entendeu? Tocar para as pessoas, informar, continuar trampando. Isso aí é o lance. Legal, então mais uma vez aí você vindo bastante forte, bastante importante a questão dos sonhos, ter as metas e saber para onde está indo, né, sobretudo. Então aquela clássica que se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Eu quero já deixar o agradecimento aqui à Cris, ao Kylie J. Muito obrigado aí pela presença, foi sensacional, é sempre uma honra grande e ter vocês, pessoas como vocês, próximo de nós, nos fortalece e é assim que a gente quer continuar. Acho que nesse episódio a gente discutiu vários temas, mas um tema central e que a pessoa que está ouvindo ou vendo essa conversa precisa refletir é sobre o papel da autoestima, o quanto que isso impacta nas nossas finanças, o quanto isso impacta na nossa comunidade como um todo e entender que a autoestima é muito mais do que a estética, é muito mais do que a minha relação com o meu cabelo, como eu me sinto quando eu olho no espelho, é como eu me sinto quando eu entro num lugar que eu sou diferente, quando eu me sinto quando eu tenho que defender o meu sonho de pessoas que não acreditam nele e, enfim, eu gostaria de publicamente agradecer o Kylie J, porque ele é uma das pessoas mais coerentes que eu conheço no segmento artístico. Um alinhamento do discurso e da prática, ele é um exercício diário, constante, e quando a gente se esforça em ter essa unidade, o resultado é sensacional. Então, assim, quando eu procurei o Kylie J, eu ainda não sou ninguém na fila do pão, mas eu era menos ainda. Tinha acabado de sair de uma experiência muito traumática de ter sofrido discriminação salarial, onde eu trabalhava. E eu tinha o Racionais, eu tinha o desejo de ampliar esse conhecimento, de ampliar essa discussão para dentro da comunidade negra. E ele abraçou e falou, nega, vamos junto, é um tema relevante,
eu tô incidindo sobre isso. Então, assim, é fundamental que a classe artística, que os nossos mais velhos, que as pessoas que estão conseguindo ter agora algum tipo de alcance, algum tipo de relevância, que essas pessoas olhem pra base, pra aquele moleque que é você lá, quando você tava entregando lá na bolsa, quando era motoboy. A gente era esse cara. A gente ainda é. No momento em que a gente acha que a gente não é a menina que tá limpando o banheiro, que a gente não é a menina que tá cozinhando, a gente perde algo muito valioso da nossa unidade enquanto raça. Eu acho fundamental a gente pensar nesses aspectos e quero agradecer demais ter vocês aqui. A gente tá junto. Estamos vivos, como diria o KLJ. Estamos vivos. Bom, gente, se você tá ouvindo ou assistindo esse podcast, todos os contatos das pessoas estão aqui na descrição. Fiquem ligados. KLJ, por favor, as suas redes, o pessoal se conectar com você. Meu site é djklj.com e o meu e-mail é djklj@gmail.com e o Instagram KLJDJ. Aí o Twitter é a mesma coisa, Facebook eu não gosto, nem falo. E você, Cris, como é que a gente acha? Meteora Podcast no Instagram, no Spotify, em todas as redes. Aliás, preciso dizer aqui, Gabriela é o programa mais ouvido do Meteora do ano de 2019. Foi a entrevista que a gente fez com a Gabriela. Parabéns, isso aí. Isso aí, a moral da nega. Tá com moral, sucesso esse programa. Muita gente vem, me encontra e fala: nossa, mas aquele programa, aquela moça que falou de dinheiro, que fantástico! E foi realmente fantástico. Eu sou Cris Guterres em todos os lugares e lá nas minhas redes também tem o endereço do restaurante. E vem almoçar comigo, que eu tô sempre lá, de segunda a sexta, na hora do almoço, esperando a galera com um sorrisão na cara, braços abertos e uma comida, ó, saborosa. Gente, muito obrigada. E se você quer ouvir os outros episódios desse podcast, pode acessar nas redes, Spotify, YouTube, Deezer. Você vai encontrar a gente lá. Até a próxima.